Olá, sou o professor Jonathan, seja bem-vindo a este o meu canal, Professor Alexis Ruiz, e criei este espaço principalmente para a reflexão teológica, também para ajudar os meus alunos que estão precisando neste tempo que não conseguimos ter aulas presenciais. Então, vamos passar alguns assuntos sobre a disciplina em questão que é soteriologia. Se você também acredita que é necessário pensar ou repensar a teologia no contexto atual, pensar a fé em diálogo com a sociedade, em diálogo com outras religiões, então você está no lugar certo. É aqui onde iremos discutir a teologia e outras ciências de forma interdisciplinar. Então seja muito bem-vindo e espero que goste dos temas, ok? Pois bem, o tema em questão que nós iremos trabalhar hoje vai ser a providência de Cristo, principalmente a providência salvadora de Cristo. E sem mais delongas, nós podemos iniciar, por exemplo, falando de Hebreus 12, que vai falar que Cristo é o autor e consumador. Ou seja, por autor refere-se a quem providencia esta salvação e consumador refere-se à aplicação desta salvação. Pois bem, o tema em questão aqui é o pecado do homem. É o material que nós temos aqui no Instituto Teológico. A página 10 da nossa apostila de soteriologia vai exatamente tratar sobre o homem do pecado. E o primeiro tema, que talvez você já deve ter ouvido bastante, é o tema da depravação total. Ou seja, como está no Salmos 51, versículo 5, né? Em pecado me concebeu minha mãe. Outro versículo muito conhecido, Jeremias 17, versículo 9, que vai dizer que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Em Romanos 7, versículo 18, vai dizer também que porque eu sei que em mim não habita bem nenhum. Claro que há uma questão hermenêutica a ser tratada em todos estes versículos, mas de forma geral entendemos isso como a falta de poder do homem de autossalvar-se, precisando de uma providência que venha de fora e não de dentro. E ela vai transformá-lo, claro, de dentro para fora, que é o sentido endógeno que nós conhecemos. Então, essa depravação total na teologia, que nós entendemos como a falta de suficiência do homem, aliás, a impossibilidade radical do homem se salvar, também vem acompanhado da famosa culpa do homem universal. Em Eclesiastes 7, versículo 20, Salomão vai dizer que não existe um homem algum que pratique o bem, que seja justo, que nunca peque. É por isso que Romanos capítulo 3, versículo 10, que pega emprestado também as palavras de Eclesiastes, vai dizer exatamente que não existe nenhum homem que peque, não existe nenhum sequer. Portanto, isso vai tratar sobre o que nós conhecemos como a culpa universal do homem proveniente da depravação do próprio ser humano. Bom, aqui é o momento para eu falar, por exemplo, sobre uma distinção muito clara. Eu não estou falando, por exemplo, de atitudes, embora o pecado universal ele traga também atitudes pecaminosas, tá? Provenientes, segundo a Bíblia, dentro de nós mesmos, né? Tentados, incitados a ser despertado por Satanás. Porém, a questão aqui, nós não estamos falando no sentido soteriológico de atitudes, estamos falando de estados. Então, por exemplo, algumas pessoas dizem que eu sou bom, ou nós tendemos a qualificar algumas pessoas como bons, como muito bons, ou como muito más. Pois bem, nós estamos fazendo esse comparativo, tá? De vizinhança, esse daqui é bom, esse daqui não é. Estamos falando de uma questão de estado, uma questão de natureza. Por natureza, o homem não pode se autossalvar. Portanto, por natureza, o homem não é bom, embora esteja dentro dele mesmo o que nós conhecemos como imago Dei, a imagem de Deus, onde todas as qualidades e atributos de Deus fazem parte do ser humano, atributos estes que ele de alguma forma partilhou conosco, não todos, tá? Não todos, como talvez a onipresença, a onisciência, tá? A perfeição, a imutabilidade, que são questões que são somente da natureza de Deus. Por natureza, nós somos perfeitos, criados à imagem e semelhança, mas o pecado agora entrou em nós e temos um estado por natureza, um estado de pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Então não se trata sobre atitudes.
As pessoas podem comparar-se, talvez, com seus vizinhos, comparar-se com outros seres humanos, tá? Porém, isso não vai determinar quem é bom ou quem é ruim, porque aos olhos do Senhor, todos nós somos pecadores e todos nós precisamos de um autor e Salvador, que no caso, como nós limos em Hebreus 12, é Jesus Cristo, autor e consumador. Dele provém e ele aplica a salvação. Isaías, por exemplo, 64, versículo 4, ele vai tratar nossa própria justiça humana como um trapo de imundícia, que é mais ou menos o que eu estou tentando explicar. Num comparativo humano, podemos até dizer essa pessoa faz uso melhor dos seus livre-arbítrio, faz uso melhor do que Deus deu para ela, porém, na visão de Deus, todo ser humano ele está condenado à morte, precisando de uma providência salvadora, que é o famoso versículo que nós entendemos como todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Talvez surja na cabeça de muitos de vocês de que então ninguém pode ser salvo, por que Deus deu a lei não servia para salvar, então não é tanto a lei como vem para salvar. O apóstolo Paulo vai trazer toda essa analogia entre fé e esperança, entre lei e espírito, fazendo essa dicotomia a respeito da salvação, da nossa insuficiência, de como somos salvos por Cristo, lá, por exemplo, na Epístola de Gálatas, capítulo 3 e capítulo 5. Eu não vou analisar o texto agora, porque é um capítulo muito extenso, porém ali depois vocês podem dar uma olhada. A questão é que, por teoria, alguém poderia, por exemplo, ser salvo cumprindo a lei. Porém, como nós sabemos, é impossível. Nós acordamos, por exemplo, já pensando questões pecaminosas. Nós acordamos pensando coisas pecaminosas, nós levamos o dia pensando pecaminosamente, então sempre há um pensamento, mas eu não pequei muito, mas eu pequei pouco, então não é a questão da quantidade, mas sim do pecado em si. O pecado em si determina que você obedeceu a Satanás, ou que obedeceu à maldade, e você deixou de obedecer. Então é uma coisa que te leva a outra, não existem esses dois caminhos, existe apenas um. Ou você obedece e automaticamente desobedece, e isso te torna então o pecador. Então é impossível. Por teoria alguém poderia cumprir a lei, mas é impossível. É impossível. Por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que somente Cristo cumpriu a lei, tá? Cristo foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então ele sim tem o poder, tá, para salvar. Ele por isso que é autor e consumador, porque ele é diferente dos homens, é diferente. Ele é um novo Adão, o Adão que não cometeu os erros do Adão do Éden, mas um Adão que, ao contrário, ele conseguiu vencer todas as tentações do inimigo e chegar até o fim. Há um versículo muito interessante que está no livro de Ezequiel, e eu vou ler aqui para vocês. O texto diz que eu sei que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também é a alma do Filho, é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Desviar do pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá. Ou seja, por teoria, se você for perfeito, você não morreria. Pela iniquidade de seu pai certamente viverá. Ou seja, não temos consequência de pecados anteriores. Somente cada um é próprio de seus atos, é fruto de seus próprios pensamentos e do que ele faz com seu corpo. Então cada um é responsável por o que fazemos, segundo o texto de Ezequiel. Portanto, esses temas que nós entendemos como a providência da salvação de Jesus Cristo, ela também traz esses desdobramentos, que é a depravação total, a culpa universal do pecador e também a salvação do segundo Adão. Pois bem, esse é apenas o primeiro tema. Eu tenho muitos outros temas que vamos tratar aqui na apostila de soteriologia. Só peço a você que confirme sua presença ali nos comentários, tá? Aproveita, também se inscreve, porque é um canal novo. Peço perdão já antecipadamente, porque eu não trouxe o microfone, eu não trouxe nada, acabou acontecendo meio que de improviso, mas está aí. Então, nós nos encontramos no próximo vídeo.